até acredita-se muito no senso comum, isso é um mito, que faz parte do envelhecimento. Todo idoso tem que ficar mal-humorado, tem que ficar ranzinza, tem que ficar rabugento, rebelde, mas isso, na verdade, não é verdade. A gente tem que desmistificar. O que é que acontece? Quando a gente envelhece, não envelhece só a pele, não envelhece só o coração, envelhece tudo, inclusive o cérebro, inclusive as conexões cerebrais que é que formam o pensamento. Então o idoso, com esse envelhecimento cerebral, ele se torna um pouco diferente. Suas emoções tendem a se alterarem um pouco, ele tende a ficar mais resolutivo, mais prático, mais impaciente, com menos paciência, embora mais resiliente. Ele tem uma capacidade de se adaptar a tantas as vivências, tantas experiências, ele se torna mais resiliente. Então o envelhecimento traz consigo essa mudança um pouquinho no humor. E isso muitas vezes exacerba um transtorno distímico, um tipo de depressão que cursa com irritabilidade crônica, ou seja, ele tinha essa doença sem dar muitos sintomas e a velhice precipitou isso. Ou, na verdade, ele nunca foi diagnosticado. Não, ele sempre foi assim, ignorante, sempre foi bruto, nunca teve paciência, sempre tratou mal as pessoas e isso, na verdade, não é da personalidade. Isso é um problema que deve ser tratado. Aí você pensa, mas assim, se ele sempre for assim, por que é que eu vou tratar agora? Porque o idoso precisa, ao longo dos anos, ser cuidado também. Então o idoso irritado, o idoso distímico, ranzinza, ele não deixa a gente cuidar. Ele dificulta o cuidador, não quer tomar remédio, teima com o cuidador, não quer beber água, não quer fazer aquilo que é orientado para a idade dele. Tem uma dificuldade de assim, aceitar a supervisão de alguém. As famílias, Ave Maria, meu pai é muito teimoso, não aceita nada que a gente diz, ou minha mãe. E essa irritabilidade, além de agredir o cuidador, ele ficar sentido, ferido com palavras, isso dificulta o cuidado, né? Tanto do cuidador, como da família, como do próprio profissional. Então, ser ranzinza pode ser um empecilho para o tratamento do próprio idoso. Não é que seja, tem que verificar se isso é da personalidade, realmente não vai trazer prejuízo, ele é ranzinza, mas ele aceita. Porque isso é um passo para depressão, isso é um passo também para demenciar. Então, muito cuidado com esse estigma, esse mito de que todo idoso ele fica mal-humorado, fica ranzinza, fica rabugento. A gente pode estar deixando passar batido um diagnóstico que a doença pode evoluir, como eu falei, é muito comum distimia, uma irritabilidade crônica, que é um tipo de depressão. Pode passar batida, a gente perde a oportunidade de tratar o idoso, dá dificuldade para ser cuidado quando ele vai ficando mais dependente e a gente assim finda acreditando ser da personalidade, finda acreditando ser da idade, isso não, na verdade não existe. O idoso demenciado, com demência ou nessa situação de ser ranzinza, o senhor orienta para, por exemplo, o cuidador ou o familiar que não discorde, que não bata a boca com ele, a orientação é essa mesmo? O cuidador também tem que ser resiliente? É muito difícil a gente, assim, falar, teorizar, e na realidade do cuidador, às vezes é outra. Ele é que está ali todo dia aguentando abuso, ele é que está ali tentando ter essa resiliência, e por isso que a gente investe muito nessa questão do cuidador se cuidar. Ele está com a mente tranquila, ele está bem para poder cuidar bem, senão ele se estressa e finda não cuidando bem. Porque realmente a gente tem que ter paciência, evitar o confronto, né? Evitar teimar, evitar dizer que aquilo que ele está dizendo não existe. Esse é um dos segredos da gente lidar com um idoso que está irritado, principalmente aquele que tem demência. Logicamente a gente assim, busca gatilhos. Vou dar um exemplo, tem muitos que evoluem sem querer tomar banho. Aí a gente pede para trocar o horário do banho, se é de dia, pede para ser mais tarde, se é de tarde, pede para ser de dia. A temperatura, se está fria, tenta esquentar da água, no caso, se está quente, tenta deixar fria ou neutra, troca o cuidado da pessoa que vai dar o banho.
troca o banheiro, troca todo o cenário, porque aquilo pode ser um fator gatilho para ele se agitar. O banho, o evento do banho. A gente tem que tornar os eventos todos assim, na melhor experiência possível para o paciente, para que ele possa ter, porque como a gente sabe, o paciente tem uma demência, ele não perde as emoções. Então, a pessoa, por exemplo, que é mal recebida num canto, ela vai criar aquele, toda vez que é mal recebida, ela não vai gostar. Isso acontece no âmbito da vida pessoal. Se você toda vida que fala com a pessoa, ela dá uma resposta agressiva, ela grita, então isso faz com que a gente assim, não cuide da forma que seja, e o idoso ele fique ali, toda vez que você aciona esse gatilho, ele vai se irritar. Então, no paciente com demência, esse distúrbios assim, que se manifesta com irritabilidade, muitas vezes está relacionado com a progressão da doença, é uma manifestação comportamental, mas pode estar associado com uma depressão na demência, ou mesmo aquele transtorno que a gente falou, a distimia. De forma que o paciente vai dar muito trabalho, fica agressivo, vai querer bater no cuidador, tem que ter até, às vezes, eles tentam pegar objetos para agredir o cuidador, além das palavras. Isso dificulta muito o cuidado, e a ideia é essa, não confrontar, tentar pensar o que é que está levando aquele paciente até aquela irritabilidade. Como eu falei, deu o exemplo do banho, mas existem vários outros exemplos. Uma rolha de cerume coçando no ouvido pode ser um fator gatilho, ele ficar irritado e ninguém saber o que é, e aumenta a medicação e assim por diante. Muito bem, já tem pergunta aí, Alexandre? Vamos lá, vamos ouvir o ouvinte fazendo pergunta. Doutor Beleza, boa tarde, aqui é um ouvinte do Jardim de Piranhas. Doutor Beleza, porque eu queria saber, porque quando eu pego em peso do lado direito, fica minhas costas doendo, as costelas e no ombro, e vindo pro peito. É coluna ou o que é? Tem problema de coluna. É comum essas sobrecargas, assim, pega peso, a gente entende como uma sobrecarga, peso excessivo. Os pacientes que fazem esse exercício mais intenso, pegar esse peso, tem essa dor, é comum a gente pensar sim em doenças na coluna. Seja artrose, seja a coluna um pouco torta, escoliose, seja uma inflamação em alguma estrutura da coluna, uma tendinite, seja alguma doença que esteja ali afetando a coluna. Então, como é só de um lado, a gente imagina que seja assim, a estrutura osteoarticular, ou seja, ali tem coluna. Pode ser outras coisas? Pode ser várias outras coisas, doença no estômago, doença no coração, pode ser várias, mas é muito comum que seja a coluna. O ideal aí é ser avaliado, essa coluna ser examinada, o médico dá uma visualizada, fazer alguns testes que exacerbam ou que aliviam a dor, e aí ver se é qual diagnóstico, e a partir daí tratar. Mas sim, é provável que tenha alguma relação com a coluna, porque a coluna, quando ela está doente, inflamada, ela tem alguma lesão, ela leva a dor para outras estruturas, leva para aquele músculo que fica ao redor da coluna, musculatura paravertebral, por isso que dói nas costas dela. A dor vai para o braço, geralmente a coluna do pescoço, quando atingida, ela leva a dor para o braço. E isso vai gerando uma cascata de, assim, uma bola de neve, porque aí você começa a ficar numa postura para aliviar a dor, a coluna é mais sobrecarregada ainda, e você começa você começa a se movimentar de maneira diferente para evitar a dor. E isso faz com que o seu organismo desestruture a biomecânica. Então, é provável que tenha, pode não ser só a coluna, mas é provável que tenha alguma relação. Muito bem. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá no 3421-2270. Tem mais uma? Vamos ouvir. Boa tarde, Sidney e doutor Beleza. Doutor Beleza, quando uma idosa com 68 anos faz cocô preto, uma cor escura, preto, pode ser o quê? Pode ser infecção, alguma coisa parecida? Tecnicamente o nome disso é melena. É fezes escurecidas por sangue, né? O sangue saindo nas fezes. Geralmente isso é hemorragia.
Pode ser o estômago, como está muito preto, eu vi a foto, alguma doença, uma úlcera, alguma coisa, uma varize, está sangrando no estômago, e esse sangue passa no intestino, ele coagula e fica preto. Isso é bom ela procurar o quanto antes a unidade de saúde. Pode ser um sangramento mais baixo, logicamente, no intestino mais baixo. Quando já distal ali, hemorroide, alguma coisa, o sangue não sai preto não, ele sai vivo. Então, fezes escurecidas, se não tiver ingerida alguma alimentação que escureça essas fezes, açaí, por exemplo, algum corante que deixa as fezes pretas, medicamento como sulfato ferroso, a hipótese que tem que ser afastada é sangramento. E sangramento no trato gastrointestinal nos idosos, as principais causas são medicamento, às vezes o paciente usa um AS e precisou tomar um anti-inflamatório esses dias, o estômago sangra. Alterações na coagulação, o sangue começa a não coagular e ele pode sangrar. Úlceras no estômago, os ferimentos do estômago, feridas, né, assim vamos dizer, no estômago. Então tem que se pesquisar sangramento. Se não tiver, como eu disse, uma alimentação que deixa a cor das fezes nessa cor, um remédio, aí é pensar em sangramento. E idoso sangra principalmente por úlcera, por remédio, sangra por varizes no estômago e sangra também por tumor. Tem que se pensar, logicamente, em tumor. Hemorragia digestiva, que é o nome dessa entidade, é uma emergência médica. É importante que a pessoa procure o serviço médico para ser investigado, porque quando vier dar sintomas, a pressão baixar, ficar suando, ficar muito descorado, às vezes não tem como a gente mais intervir. Então, procurar o quanto antes a urgência do hospital para ser avaliado. Sangue preto é sempre indicativo, aliás, fezes escurecidas é sempre indicativo de que tem algum sangramento no organismo, no trato gastrointestinal. Doutor Belísio, mito ou verdade? A dor é uma parte natural do envelhecimento? Não, é mito. A dor, primeiro, se fosse do envelhecimento, pessoas novas não tinham dor. E o contrário também. Se fosse do envelhecimento, todo velho tinha dor. E não é assim. A dor, ela é uma sensação, né, que o indivíduo tem, geralmente decorrente de alguma lesão ou decorrente de alguma alteração na percepção da dor. Então, não é da idade. Os indivíduos idosos, eles têm mais dor? Sim, porque eles têm mais propensão a doenças que levam a dor. A gente falou agora há pouco de doenças na coluna. Os idosos, eles tendem a ter mais dores na coluna, porque a coluna ela altera seu formato, ela desgasta as cartilagens, o idoso ele tem menos mobilidade, então ele fica em posições menos fisiológicas, menos corretas, mais tempo. Então, esse mito de que a dor é da idade, muitas vezes atrapalha o indivíduo a ter um diagnóstico, a ter um tratamento adequado. A gente sempre diz, a medicina orienta a gente curar quando possível e quando não possível a gente aliviar o sofrimento. Para a dor é isso. Você tem uma doença que não tem cura, por exemplo, artrose, uma doença simples. Ela tem uma dinâmica de que você não consegue reverter a doença. Então, o que é que você faz? Você controla as dores. Não, as pessoas confundem, essa doença não tem mais jeito, a doença, mas o sintoma a gente tem que aliviar. Então, o indivíduo que tem dor, ele tem que ser abordado. A dor tem que ser incessantemente tratada. Seja ela uma dor aguda, seja ela uma dor crônica há muitos anos. Estou tomando esse remédio e não fico bom. Eu sempre comparo com hipertensão. Você quando toma um remédio, você fica curado da hipertensão? Não, você controla a pressão, a dor do mesmo jeito. Você tem que fazer, se a dor é crônica, tratamento crônico. Muitas vezes não só com remédio. Mesmo exemplo da hipertensão. Hipertensão é só remédio? Não, as pessoas querem remédio para dor, só querem remédio, aliás, para dor e esquecem de fazer as medidas não medicamentosas, de dormir bem, de fazer uma fisioterapia, de fazer alongamento, de evitar posturas incorretas. Então, da mesma forma que na hipertensão a gente orienta uma dieta com pouco sal, a gente orienta atividade física, que são medidas não farmacológicas, não depende de remédio, na dor é do mesmo jeito. Você tem que abordar essa dor de maneira multimodal.
de maneira, remédio muitas vezes associada a atividades como pilates, alongamento, fisioterapia. Muitas vezes o paciente não consegue ou não quer perder peso, ele quer o remédio para tratar a artrose do joelho, mas ele se nega a perder peso para evitar a sobrecarga. Então é mito, e esse mito traz muito prejuízo. Como se fosse uma tortura para o paciente. Ele subvaloriza, mas a dor está sempre atrapalhando a vida dele, não deixa ele dormir, a dor alterando o nível de pressão, e aí ele tem que aumentar a dose do remédio. Dor facilita infarto, dor da demência, o paciente tem assim, facilidade para demenciar. Dor aumenta a necessidade de tomar mais remédios, esses remédios podem interagir e uma hora o paciente ter problemas como uma queda, como um sangramento desse que a gente viu agora há pouco. O paciente pode ter tido uma dor, tomou um anti-inflamatório e aí essa dor da artrose que necessitou do anti-inflamatório, o paciente, estamos idealizando aqui, ele não fez o tratamento a longo prazo, quer sempre tomar o remédio nas crises apenas, e isso pode facilitar efeitos adversos, já que o paciente muitas vezes já toma alguns remédios. Então, acabar com essa história aqui, e a idade do condor, que tem que viver com dor, tem que aguentar a dor, não, a gente tem que tratar incessantemente e abordar a dor nas suas várias dimensões, seja ela a fisioterapia, seja ela com a atividade física, seja ela com orientações de postura, alongamento e remédio, se for o caso. Remédio, doutor, mas eu tenho que tomar esse remédio. Às vezes a gente tem que ficar tomando cronicamente o medicamento para não sentir dor. A ideia é evitar as crises de dor e o paciente ter o mínimo de dor possível. Muito bem, tem outra pergunta aqui do ouvinte, ele diz o seguinte: doutor Belísio, minha sogra tem 76 anos e faz bastante tempo que ela tem um problema de se urinar direto. Ela sente a vontade de fazer xixi e já faz. Não dá tempo chegar ao banheiro. Ela vive de fralda. O que está acontecendo? Esse tipo de sintomas, Sidney, é o que a gente chama de incontinência urinária de urgência. Incontinência é o paciente não consegue controlar a urina. Ele tem um problema que a urina vem e ele não consegue segurar. E de urgência porque se ele não for logo, ele se urina. Então ela tem uma perda de urina do tipo urgência. As principais causas da incontinência urinária de urgência são alterações no trato gênito-urinário. Paciente que teve muitos filhos, paciente que tem alterações hormonais que facilitam esse tipo de coisa, fragilidade, fraqueza na musculatura ali da pelve, da bacia, isso facilita ter esse tipo de incontinência. Infecções de repetição, infecção urinária pode dar muito isso. O paciente pode ter uma predisposição e ele tem uma doença que facilita, por exemplo, diabetes, a pessoa urina muito, o paciente tem uma predisposição a ter bexiga frouxa, que é a incontinência urinária, e aí ele abre o quadro da incontinência urinária. Está tomando algum medicamento que facilita, diuréticos, por exemplo, muito utilizados para tratamento de hipertensão, de pressão alta, eles facilitam esse tipo de incontinência. Isso é incapacitante. Você não quer sair de casa muitas vezes se não tiver um banheiro, ou só sai se for forrado. Isso pode dar queda, o indivíduo não consegue segurar à noite, escorrega na própria urina ou no vexame de ir para o banheiro, cai, fratura, dá depressão, você fica triste, sem querer sair, isolado, isso altera o sono, tem que ir no banheiro e tem que acordar às pressas para ir no banheiro. Então é também um mito de que é normal o idoso perder xixi. Não é. Bexiga frouxa é doença. Incontinência urinária é um dos grandes gigantes da geriatria e tem que ser abordado. O tratamento muitas vezes requer intervenções que não são tão comuns no dia a dia, às vezes uma fisioterapia mais específica, às vezes o paciente precisa de cirurgia, mas a gente tem que tratar. Isso é muito ruim, além do impacto na vida. Tem aquela questão, às vezes dá vontade de ir, ele não urina, mas ali suja um pouco, aí fica aquele odor e assim pela frente. Mas tem que ser tratado, ou com medicamento, ou com fisioterapia, ou com cirurgia, ou com as três coisas. Tem que se buscar
se tem alguma causa, se for só a fraqueza da musculatura, dos tendões, dos ligamentos da pelve, do assoalho pélvico, a gente tem que pensar seriamente em tratar. Na verdade, toda incontinência urinária ela deve ser abordada tanto no seu aspecto diagnóstico, saber as causas, e no seu plano de tratamento, a fim de que o paciente volte a urinar, segurar a urina quando ele controlar a sua bexiga quando ele não quando ele quer ir no banheiro e conseguir chegar lá e fazer urina. Isso na mulher. No homem, as principais causas desse tipo de incontinência são as doenças na próstata, porque acontece também